Então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu falei que eu poderia gravar um vídeo extra falando sobre dúvida que algum de vocês que estão inscritos poderiam ter, né? Então, mandaram para mim no meu e-mail uma dúvida referente ao índice de diversidade, né? Perguntando qual que é a diferença de diversidade para riqueza. Então, eu vou trazer aqui, né, um exemplo para tentar deixar um pouquinho evidente a diferença. Mas, obviamente, eu vou gravar mais à frente vídeos detalhando ainda mais esses índices. Mas a intenção é só tirar um pouco de dúvida da diferença entre riqueza e diversidade, né? Então, a diversidade, na verdade, era um conceito que leva em consideração o número de espécies, que é a riqueza, né? E a abundância, que é o número de indivíduos. Então, na verdade, que a gente se refere à equabilidade, né? Então, quando eu estou falando de diversidade, eu estou falando de um conceito que vai levar em consideração a riqueza e a equabilidade. O que é riqueza, né? Então, se eu pegar aqui, né, ó, espécies, aqui eu tenho da SP1 até SP20, que isso é o número de espécies, são 20 espécies. Então, a riqueza é igual a 20 espécies. E a abundância é o número de indivíduos, né, que eu tenho para cada espécie, certo? Então, por exemplo, ó, a espécie 1 tem 50 indivíduos, aqui tem 25 e 48. O que é a equabilidade, né? Se refere à distribuição dessa abundância entre as espécies. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui os valores são mais similares, tá vendo? Ó? Então, eu posso falar que da SP11 até a SP20 tem uma equabilidade, uma igualdade no número de abundância. E aí eu observo que para cá, né, ó, da SP10 até a SP1, a gente observa que as abundâncias são maiores e um pouco mais diferentes. Então, quando eu olho esse conjunto de espécies, eu vejo que a equabilidade ou a igualdade da abundância dessas espécies, elas não são tão elevadas, né? Ó. Então, eu tenho espécies com bastante número de indivíduos e espécies com poucos indivíduos. Então, a abundância, né, não é tão similar entre as espécies, né? Então, quando eu falo de equabilidade, eu quero saber o quanto é similar essa abundância, tá? Então, os índices de diversidade eles vão levar em consideração então o índice, o número de espécies, tá? E a equabilidade, ou seja, a similaridade da abundância entre as espécies. Então, por exemplo, 3 e 4 são mais similares, agora 3 e 100 já é bem diferente. Então, eu posso falar que a equabilidade aqui não é tão elevada, certo? Então, quando eu vou calcular o índice de diversidade, eles vão pesar isso. Alguns vão pesar mais o número de espécies e alguns vão pesar mais a equabilidade, tá? Os índices de diversidade, eles são criticados, eles são muito criticados, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque o que eu quero mostrar é só a diferença de riqueza para diversidade. Se você quisesse falar de riqueza, era só você falar o número de espécies, certo? Mas aí, como você está querendo saber a diversidade, aí você tem alguns índices. Aí eu trouxe aqui dois índices muito conhecidos, que é o índice de Shannon e o índice de Simpson, que a gente vai observar que eles têm pesos diferentes para a diversidade, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, para a gente poder fazer o cálculo de diversidade, é somar as abundâncias, tá, ó. Vou somar, tá, ó. Soma, é só digitar lá a fórmula e somar, né, ó. Deu aqui 462 indivíduos no total. Isso aqui é a abundância total, certo? Aí, o que é PI? O PI seria a abundância relativa de cada espécie, ou seja, 50 indivíduos representa quantos por cento de 462, né? 25 representa quantos da comunidade inteira, que é 462. Então é só eu pegar aqui, né, ó, igual 50 dividido por 462, certo? Olha lá. Então, 50%, 50 a abundância de 50 indivíduos representa 10 a 11% se a gente arredondar, né? Fica 11% da comunidade. Aí eu posso só arrastar a fórmula, tá? Ó, certo? Não preciso fazer a fórmula para um.
Depois eu vou detalhar mais como isso é feito, mas só para a gente entender como que funciona o índice de diversidade, né? Então, observe que aqui para baixo, ó, a contribuição da comunidade, ela é menor, né? Então, esse aqui, ó, ele tem 10%. Olha aqui esse que tem 100. 21% da comunidade, né, é constituído pela espécie SP10. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar, tá, ó, o PI por log natural, log niperiano, né? Então, igual log niperiano de PI. Só, vou fechar e já deu, tá vendo? Ó? E aí eu vou arrastar a fórmula, tá vendo? Observem aqui, né, ó, que o sinal ficou negativo. Por isso que aqui, tá vendo? Ó, esse PI aqui, eu tô fazendo a fórmula fragmentada. Então, ó, PI, PI, tal. Log, log niperiano de PI. Aí eu fiz o log niperiano de PI, né? Agora, o que ele está falando aqui, ó? Multiplica o PI pelo log niperiano, né? Ó? Então eu vou multiplicar essas duas coluninhas, que a fórmula está falando isso, né? Ó? Multiplica PI por log niperiano de PI. Então, ó, igual esse vezes esse. Tá lá, ok? E aí eu vou arrastar, certo? Aí o que é a fórmula do índice de Shannon? O que é o resultado do Shannon, pessoal? É a somatória da multiplicação dessas duas colunas. Tá, ó? Então é igual, ó, só que tem um menos, tá vendo? Tem um sinal de menos aqui. Se você observar, os sinais são negativos. Só para ficar visualmente melhor, a gente multiplica por menos, né? O resultado. Então, menos, soma, tá, ó. E vou pegar aqui, tá vendo? Aí, o índice de Shannon deu 2,4. Né? Já vamos entrar na particularidade. O que é o índice de Simpson? É o PI elevado ao quadrado. Tá vendo? É esse número aqui elevado ao quadrado. Então, é igual PI elevado, que é o chapeuzinho, né? Ó, elevado ao quadrado. Olha lá. Tá, ó. Então, olha só. Já calculamos aqui o PI, certo? O índice de Simpson. Então eu já tenho meus dois índices de diversidade aqui calculado. Agora, vamos entrar um pouquinho na particularidade de cada um desses índices, né? Observem que o índice de Simpson, a interpretação dele é diferente do índice de Shannon. Então, dependendo do índice que eu escolher, né, dependendo do índice que eu escolho, ele vai ter uma interpretação diferente. Ele vai me mostrar uma coisa e um outro índice pode mostrar outra coisa, porque eles estão pesando coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu multiplico, né, ó, aqui o PI por log natural, se vocês prestarem atenção, a distância desses valores, elas diminuem, né? Elas diminuem a distância, né? E aí o que acontece? Ele diminui o peso da abundância, né, ó, e cada espécie que eu acrescento, ela acaba contribuindo um pouquinho no meu índice de diversidade, né? Então, o índice de Shannon, quanto mais espécie eu tenho, ele vai me dar um índice maior, tá? E a equabilidade pesa? Ela pesa, mas ela não pesa tanto quanto o número de espécies. Então, no índice de Shannon, ele pesa mais o número de espécies do que a equabilidade, tá? Agora, quando eu vou aqui para o índice de Simpson, tá? Ele pesa mais a equabilidade do que o número de espécies. Então, quanto mais uniforme, tá, for isso aqui, os valores da abundância, maior vai ser o índice de diversidade de Simpson, tá? E aqui, o índice de Shannon, quanto mais espécies eu tenho, maior é o número de espécies. Agora, qual que é o problema? Quando eu trabalho diversidade, lembre-se que eu falei que diversidade é um conceito que inclui riqueza e abundância de espécies, né? Então, quando eu olho aqui esse valorzinho aqui embaixo, tá vendo, ó, que eu calculei? Quando eu olho esse valorzinho aqui, a pergunta que vai ficar... Porque, olha só, eu sintetizei todos esses números nesse aqui. A pergunta que vai ficar é...
valor ele foi influenciado pelo número de espécie ou pela equabilidade? Eu não vou saber te dizer. Eu só vou saber te dizer se eu olhar os valores da tabela. Se eu não tivesse esses valores da tabela, eu não vou saber te informar se esses valores forem influenciados pela equabilidade ou se forem influenciados pela riqueza. Tá? A mesma coisa vai valer para o índice de Simpson, tá, gente? Mas, olha só então, mas o importante nesse momento aqui é que a gente aprendeu a calcular. Se você não entendeu ainda, eu vou dar um exemplo 2 aqui. Preste atenção aqui no exemplo 2, tá? Ó. É o mesmo número de espécies, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o mesmo número de espécie. Aqui eu tenho uma outra área, tá? Ó. Mesmo número de espécies, 20 espécies, 20 espécies. Observe que o índice de Shannon aqui, ó, deu 2,4 e aqui deu 2,88, né? O que tem de diferença? Olha aqui o índice de Simpson, deu 0,10 e aqui deu 0,6. O índice de Simpson ele é o contrário, tá, pessoal? Aqui significa, né, ó, quanto menor, maior é a diversidade. Tá? Quanto menor esse valorzinho, maior a diversidade. O de Simpson é o contrário, o de Shannon é o contrário. Quanto maior, maior a diversidade. Tá? O de Simpson é o contrário. Quanto menor, maior é a diversidade. Então, eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas olha só, 2,44, 2,88 e tem o mesmo número de espécies. Olha só, o que tá influenciando aqui, ó? Obviamente, a gente olhando na tabela, a gente sabe que é a equabilidade, tá vendo? Ó? Que aqui tem muita espécie dominante e aqui quando eu olho aqui o valor das abundâncias, eles são mais parecidos. Então, isso me proporcionou um índice de diversidade maior. E aqui deu menor. Por quê? Por conta da dominância e a baixa equabilidade. Mas vejam novamente, eu só vou saber disso se eu tiver o índice de diversidade, os valores da tabela para poder olhar, né? Agora, o que significa esse 10 aqui, ó, 0,11? Significa que eu tenho 11% de probabilidade de escolher aqui, por exemplo, pegar uma espécie, quando eu vou lá numa área, eu tenho a probabilidade de pegar duas espécies, dois indivíduos, tenha 10% de probabilidade dele pertencerem à mesma espécie. Tá? Então, isso aqui, esse 11%, vamos arredondar para 11, significa, se eu for lá na comunidade e pegar dois indivíduos, ele tem 11% de probabilidade de pertencer à mesma espécie. Então, quanto mais tem indivíduos dominantes, né, a probabilidade de eu ir lá e coletar e pegar indivíduos dominantes, né, era maior. Né? Então, quando eu falo assim, ó, o índice de Simpson é 0,10, significa dizer, se eu for lá na área que eu coletei isso aqui e pegar dois indivíduos, existe 10% de probabilidade desses dois indivíduos que eu peguei ao acaso pertencerem à mesma espécie. Agora, se vocês olharem aqui, ó, que a equabilidade ela é menor, tá vendo? Ela é maior, né? Ó, o número da equabilidade, né? Ó, as abundâncias são parecidas. Aqui o índice de Simpson deu 0,6, que significa dizer, se eu for lá na área e pegar dois indivíduos, existe 6% de probabilidade desses dois indivíduos pertencerem à mesma espécie. Então observem aqui, ó, que o índice de Simpson ele foi mais sensível à equabilidade, tá vendo? Ele diminuiu o valor quando a equabilidade aumenta. E o Shannon também aumentou o valor, né? Mas observem que se eu pegar aqui e acrescentar mais uma espécie, esse índice de Shannon vai aumentando. Porque cada espécie que eu coloco lá no índice de Shannon, ele vai aumentando um pouquinho do valor do índice de Shannon. Agora, o índice de Simpson, se eu acrescentar mais uma espécie aqui, né, e com a mesma equabilidade, ele pouco vai variar. Vamos aqui para o exemplo 3, tá vendo? Esse exemplo 3 aqui, ele tem aproximadamente 40 espécies. Olha só, esse aqui, ó, tem muitas espécies dominantes, né? Ó, tá vendo? Ó? Dá pra ver aqui. Olha o valor do índice de Shannon, tá vendo? Olha o valor do índice de Simpson, quando tem espécie dominante, ele é maior. Aqui, se a gente olhar aqui nessa tabelinha, tá vendo? Ó, tem mais equabilidade, tá vendo? Ó? Olha lá a equabilidade aqui, ó. As abundâncias são mais parecidas, né? Ó.
Então, o índice de Shannon subiu, mas não subiu tanto, tá vendo? Ó? Mas se eu olho aqui para o índice de Shannon, para o de Simpson, ele já foi menos da metade. Né, ó? Aqui deu 0,3, aqui deu quase 0,7. Tá vendo? Ó? Então, o índice de Simpson ele é a metade, né? Que significa dizer, né, esse 0,6, se eu pegar dois indivíduos aqui ao acaso nessa comunidade aqui, existe 6%, né, ó, 6% de probabilidade deles pertencerem à mesma espécie. E aqui existe, né, 3% de probabilidade se eu pegar dois indivíduos e eles pertencerem à mesma espécie. Tá? Agora volta novamente. O problema dos índices, a gente olhando aqui, né, ó, eu sei que esse índice aqui, o Simpson aqui ele foi maior, né, ó, mesmo tendo a mesma espécie, porque eu estou vendo aqui a equabilidade, né, ó, aqui, ó, tem muita espécie dominante. E aqui eu sei que ele é menor porque ele tem mais equabilidade. Então eu sei que os índices de diversidade aqui, eles foram influenciados pela equabilidade, né? Porque eu estou olhando a planilha. Mas quando eu coloco isso num trabalho, a pessoa não tem essa informação. Aí que é uma das grandes críticas para os índices de diversidade, tá? Porque quando eu olho para esse valor, lá no, que está no trabalho, eu não sei se esse valor significa que essa comunidade ela tem um alto número de espécies ou se ela tem uma alta equabilidade. Eu não sei. A mesma coisa acontece para o índice de Simpson. Tá? Então, o índice de diversidade ele é então, um conceito, não sei se vocês perceberam aqui, que ele leva em conta, tá, pessoal, a riqueza, que é o número de espécies, e a abundância. Então ele pesa a equabilidade dessa abundância e distribui para cada espécie. Então, o que geralmente vai acontecer quando eu vou ter uma alta diversidade? Quando eu tiver um alto número de espécies, uma alta equabilidade. Não sei se vocês perceberam isso. Quando que eu vou ter uma baixa diversidade? Quando eu tiver uma baixa equabilidade e um menor número de espécies. Mas observem que o índice de Simpson ele se comporta diferente do índice de Shannon. O índice de Shannon ele preza mais a riqueza, né, o número de espécies. O índice de Simpson ele pesa mais a equabilidade. Então, qual que eu vou usar? Você que escolhe, né? Existem outras maneiras de fazer, outras formas de expressar a riqueza e a abundância da área? Tem os famosos gráficos de rankings de abundância, tem as análises de perfil de diversidade, que podem ser ferramentas mais úteis, né, e mais comparáveis do que só os índices de Shannon e de Simpson. Mas o que eu queria só tirar a dúvida era mostrar, né, o que é um índice de diversidade. Então a gente faz esses cálculos aqui para chegar até um índice e, e os índices eles se comportam de forma diferente. O Simpson, por exemplo, ele dá mais peso para a equabilidade. O Shannon ele dá mais peso para a riqueza. Quando a gente apresenta só o índice, é muito difícil a gente saber, se a gente não olhar o conjunto de dados, fica muito difícil de saber para o leitor, quando ele vê o valor no seu trabalho, de saber se o valor que você está apresentando de diversidade, eles foram influenciados pela riqueza ou se foram influenciados pela equabilidade. Daí a grande crítica que é feita aos índices de diversidade. Tá? Então, por exemplo, índice, só voltando aqui, né? O índice de Shannon, 2,4 não tem uma unidade de medida. Não sei, 2,4 o quê? Não sei, não tem unidade de medida. 2,8 o quê? Eu também não sei, não tem uma unidade de medida. Né? O índice de Simpson ele é mais intuitivo, que é uma probabilidade. Né? Ó, se eu pegar dois indivíduos na comunidade, né, existe 10%, né, de probabilidade deles pertencerem à mesma espécie. Aqui existe 6% de probabilidade deles pertencerem à mesma espécie. Mas, né, ó, voltando novamente, quando eu vejo Shannon, o quanto 2,4 é diferente de 2,88? Eu não sei porque não tem uma unidade de medida para isso, entendeu? Mas depois eu vou, obviamente mais à frente, eu vou voltar a pegar mais esses índices e detalhar mais. Mas entendam, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre riqueza. O que é riqueza? Número de espécies. O que é abundância? Número de indivíduos para cada espécie. O que é
é diversidade? Então a diversidade é um conceito que ela leva em consideração a riqueza de espécie e a equabilidade das abundâncias, tá? Então quanto mais maior a equabilidade, os índices de diversidade tendem a ser maior. Apesar que existem alguns índices que dão mais peso para a riqueza e existem alguns índices que dão mais peso para a diversidade, para a equabilidade, certo? Mas futuramente a gente vai pegar esses índices, vamos detalhar ele um por um. Mas eu fiz questão de calcular aqui para vocês só para a gente entender de onde saem os valores, né? E mais à frente a gente detalha um pouco mais. Espero que eu tenha tirado a dúvida dessa pessoa. Ela falou que era para falar o nome, que ela estava com vergonha, né? Mas espero que eu tenha tirado essa dúvida e instigue vocês a lerem mais sobre diversidade, né? É muito interessante, é muito discutido dentro da ecologia, né? O conceito de diversidade, né? As pessoas um grande interesse é saber o quanto diversa é uma área. E aí, por isso que existe vários índices. Eu trouxe dois aqui, mas existe vários índices de diversidade. E existem várias outras formas de se discutir diversidade, tá, pessoal? E existem outras formas de apresentar esses dados. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, é apresentar o ranking de abundância das espécies. Ele é mais intuitivo, porque eu consigo ver olhar no gráfico a espécie e quanto por cento que ela representa da comunidade. Então, olhando para o gráfico, eu já tenho uma noção se a riqueza a diversidade da aura é influenciada pela dominância ou se é influenciada pela espécies pouco abundante, né? Então, existem várias formas, mas nós vamos discutir isso mais à frente. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês o que é um índice de diversidade, né? Como eles são calculados. Como eu falei, é só um vídeo de dúvida. Eu não quero aprofundar muito, mas futuramente eu vou explorar mais. Quem tiver dúvida também, pode colocar lá nos comentários que eu tento pelo menos trazer aqui a ideia, né, que eu estou trazendo agora para vocês refletirem. E mais à frente a gente coloca como um tema de uma aula para detalhar e destrinchar esses temas. Tudo bem? Obrigado aí, pessoal, e bom descanso.